Oi pessoal, mais uma resolução de exercícios da ETEC de física. Sempre que vocês forem resolver os exercícios, você precisa ter na cabeça que a grande maioria deles você vai tirar as informações do que você vai ler. Então a gente vai ler com calma, não todo exercício, mas as coisas importantes. Bom, eles falam de uma campanha de 1 grau a menos. 1 grau nós estamos falando de temperatura. E aí eles falam de caráter global e que você tem 3 unidades de temperatura: o grau Celsius, o grau Fahrenheit e o Kelvin. Tá? Abaixo disso, você tem as fórmulas que você vai ter que trabalhar. As fórmulas que vocês vão trabalhar é esse triângulo que vocês estão vendo é variação. Então a variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em Celsius. Que a variação da temperatura em Celsius dividida por 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. E nós temos que, para responder ao exercício, nós temos que considerar a variação de 1 grau a menos da campanha, ela corresponde a 1 grau Celsius. E quanto isso representa e equivale dividir a variação, nós vamos ter que fazer contas e entender os conteúdos. Nós estamos falando de 3 escalas, uma em Kelvin, outra em graus Celsius e graus Fahrenheit. Graus Celsius e graus Fahrenheit, elas são 2 escalas que estão relacionadas com o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão da água. O Kelvin também mede isso, mas ele está relacionado com uma coisa conhecida como zero absoluto. E trata-se de uma convenção. A gente distingue a escala Celsius, a escala Fahrenheit da escala Kelvin. As duas primeiras elas se baseiam em 2 pontos de referência, em geral o ponto de fusão e ebulição. Já a escala Kelvin ela está baseada num ponto de referência de temperatura do ponto triplo da água, que é o 273,16 Kelvin, fazendo com que a escala Kelvin seja considerada uma escala absoluta e não relativa em relação a 2 pontos. Que a mesma coisa que você fala sobre pressão e comprimento. Então, você fala essas unidades sem o grau, tá bom? Kelvin é sem o grau. Isso é importante para o nosso processo. Pegando as fórmulas que a gente tem dadas no exercício, a variação de temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em Celsius. A variação da temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. No primeiro caso, variação de 1 grau em Celsius, você varia 1 Kelvin, sem o grau, tá bom, pessoal? Variação de 1 grau em Celsius na segunda fórmula, você tem que dividir ela por 5, está igual àquilo que a gente precisa. A pergunta é qual é a variação em Fahrenheit dividido por 9. Primeiro, pessoal, não se assuste por causa da fração, tá bom? Primeira coisa que a gente faz, você tem 2 frações aqui, um igual no meio. A informação que eu quero está no segundo lado, está no lado oposto. Então eu vou usar uma técnica chamada técnica do espelho. A gente corta o igual aqui e a gente passa tudo que tiver escrito de um lado para o outro sem se preocupar com inversão de operação. Porque você está copiando, você está fazendo um espelho. Variação em Fahrenheit sobre 9 é igual a 1 sobre 5, é a mesma coisa, só que invertido de lugar. O 9 aqui embaixo, ele está dividindo na fração. Quando eu passo qualquer número por cima do igual, você vai inverter a operação. Em vez de divisão, o 9 vai multiplicar. 9 multiplicado por 1 dá 9. A 1 grau Celsius para Fahrenheit dá 9 quintos. 9 dividido por 5, nós chegamos que a variação em 1 grau em Celsius, você tem uma variação em 1,8 graus em Fahrenheit. Qual é a solução do exercício? 1,8, 1 Celsius, 1 grau Celsius é 1,8 Fahrenheit. Então a opção C e a opção D elas já estão fora do contexto. Nós temos que 1 grau Celsius equivale a 1 Kelvin. Não é 273 Kelvin. Então a resolução do exercício é da questão 12 da ETEC é a B.
1 grau Celsius equivale a 1 grau Kelvin. Até a próxima, pessoal!